Santo, solta a putaria, porra. Esse é o Espírito Santo, se trataram tudo. Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Ela pode na 17, pode na 17. Ela pode na এটি দেখে বিচারকদের জিভে জল চলে ঠিক তখনই একটি বিকট শব্দ। সে